Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e nessa terça-feira estaremos determinando a sua cura, a cura do seu familiar. Não perca a oportunidade de estar conosco hoje mesmo. Estaremos realizando uma oração especial e determinando a sua cura. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e 7h30. Prepare um copo com água desde já. Estaremos realizando uma oração em seu favor. E pela fé, você vai alcançar o milagre que você tanto espera. Basta você crer, basta você colocar no seu coração o seguinte, dependente do que você tem sentido, as dores, seja o diagnóstico que você tenha recebido, saiba de uma coisa, quando nós colocamos a nossa fé em prática e ouvimos a palavra de Deus que nos diz que não há nada impossível que não venha a ser solucionado, você crê e você coloca ao lado a tristeza, a angústia, as dores, os problemas, e você coloca a sua fé em ação. Começa a lutar. Assim como você vai acompanhar testemunhos de pessoas que chegaram à igreja, enfrentaram situações, assim como você, até piores que as suas, e venceram, você também será o próximo testemunho. Vamos agora ao intervalo, você pode incluir o seu nome, qual é o nome do problema de saúde que você tem enfrentado, no 020 7272 1010. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Bispo, 7 pessoas internadas, o Rafael era uma delas. As 6 faleceram, mesmo fazendo todo o tratamento. Seguindo a risca, faleceram. Ele está vivo porque a esposa veio na corrente, levou o lenço para ele e ele veio aqui hoje contar o que aconteceu. Meu amigo, como é que foi isso aí, essa situação? Bispo, começaram a aparecer algumas manchas no meu corpo. Na verdade, eram alguns hematomas. E aí a gente foi fazer um exame, eles acharam que era alguma coisa de alergia, medicaram, fizeram um medicamento e me mandaram para casa. Só que aquelas manchas começaram a se alastrar por todo o corpo, na verdade foram na barriga, nos braços, e aí eu comecei a sentir fraqueza, né, muita fraqueza, e aí procurei o médico novamente. E aí eles falaram, não, aí começou a sangrar, sangramento, na gengiva, cheguei até a urinar sangue, bispo, o ponto que chegou. E aí eles falaram assim, não, isso não é normal, isso não é uma alergia. E aí eles fizeram o exame, decidiram fazer o exame da medula, e aí eles constataram a leucemia. A patologia mesmo era uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia agressiva. E eles não sabiam o estágio daquela leucemia. Eles falaram, ó, a gente vai ter que pegar você e fazer o que a ciência prescreve, que é fazer a quimioterapia e ver como o seu corpo reage. Na verdade, eu me lembro que naquele dia, bispo, eles, com a minha família, num quarto, eles falaram, essa doença ela é agressiva e ela, muito dos casos, 80% ela leva ao óbito. Aquilo ali foi um baque mesmo, realmente, da gente ouvir aquilo ali de um especialista, de um médico. E aí eu me lembro que logo em seguida eu já dei entrada no hospital, caiu o cabelo, fiquei bem debilitado, mas a minha esposa, ela continuou. Eu via muito os testemunhos da corrente pela televisão lá no hospital. Então aquilo ali me chamou muita atenção. A minha esposa vinha buscar por mim, toda terça-feira ela vinha na corrente, levava o lencinho, e a gente começou a agir a fé lá no hospital. E aí aquela fé que começou a criar uma revolta dentro de nós contra aquela situação, ela criou um fruto, ela criou um resultado. Que a gente, daqui a um tempo, logo depois, eles fizeram alguns exames. 30 dias depois, a medula estava totalmente limpa. Eles não sabiam identificar o que tinha acontecido, mas o distúrbio na medula, aquelas células cancerígenas, havia desaparecido sem motivo, e estava totalmente limpa. Quer dizer, eles ficaram assim, surpreendidos com o que aconteceu? Surpreendido, essa foi a palavra mesmo, porque eles não sabiam explicar. Porque a ordem natural daquela doença era realizar a quimioterapia, o paciente precisava responder àqueles tratamentos, depois ela ficava numa fila para o transplante de medula, para realizar o transplante de medula, e depois para ver se ela realmente conseguia viver uma vida normal. No meu caso, bispo, como o pastor mesmo disse aqui, eu fui o único. Eu conheci várias pessoas
várias pessoas naquele período que eu estava internado, que faleceram, fizeram todo o procedimento, inclusive quimioterapia, transplante de medula, não resistiram e hoje não estão mais aqui. Hoje eu voltei aqui para poder contar esse testemunho. Você chegou a ver pessoas que estavam ali junto com você falecendo, bispo. Esse era o cenário. O cenário era muito forte, porque era um quarto onde todas as pessoas tinham o mesmo tipo de doença. Eles tinham o mesmo tipo de doença, é a mesma leucemia. Então eles recebiam o mesmo tratamento. Pessoas que o acompanhante estava no quarto também, o acompanhante saía para falar alguma coisa, e quando voltava a pessoa só levantava os braços e ali era o último suspiro. Aquele pensamento de morte vinha para todo mundo, porque imagina, você vê a pessoa tá sendo tratada pela mesma doença e ela falecer na sua frente, aquilo ali era constrangedor, na verdade. Realmente foi um milagre? Foi um milagre, bispo. Isso eu posso certificar, porque a ordem natural dessa doença era que eles prescreviam fazer a quimioterapia, fazia o transplante de medula. Hoje eu não tomo remédio, eu não precisei fazer o transplante. E dentre todos os casos daquele hospital, eu fui o único que não precisei fazer nada. Eu pergunto a você, você pagou alguma coisa, a tua esposa pagou alguma coisa aqui para alcançar esse milagre? Nada, bispo. Só foi ensinado a fé e colocar em ação. E se tivesse que pagar, quanto que você acha que valeria essa cura? Eu não tenho como estimar, bispo, não tenho. Pois é, isso prova até para você que está vendo esse testemunho, que quando há uma luta, quando alguém luta com a fé, leva o lenço, crer na palavra de Deus, faz a corrente aqui da terça-feira, Deus age, o milagre acontece, porque no seu caso ficou bem evidente isso. Infelizmente todos lá do tratamento morreram e só você escapou. Exatamente, as pessoas fizeram o mesmo tratamento, fizeram o transplante de medula, que era como se fosse uma garantia de sobrevivência, mas a pessoa ou dava algum problema no organismo, num órgão. Eu não precisei fazer nenhum transplante. E você ficou com alguma sequela? Nenhuma sequela, vida normal, saúde perfeita. A tua fé, a fé da tua esposa fez o milagre acontecer. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanha a história do Rafael. A história dele, impactante, né? Realmente impressiona. Como que a pessoa pode enfrentar uma situação dessa, escutar dos médicos que o caso dele era de 80% de chance para o mal, né? Para a resposta negativa. Mas ainda assim ele escolheu lutar, ele escolheu perseverar e não aceitou aquela palavra de morte, ele não aceitou aquela palavra de maldição. Quantas são as pessoas que têm estado debaixo de uma maldição? Quantas pessoas dão ouvidos às vozes, né, que estão a opinião dos outros, e a opinião dos outros estão carregadas de morte, estão carregadas de sofrimento, e elas aceitam, elas escutam, elas dão ouvidos. Para que você seja livre dessa maldição, você tem que crer e colocar toda a sua força, da mesma forma que Rafael decidiu, você também vai alcançar o milagre. Nós vamos para mais um intervalo, já voltamos com vocês. Como é que é o nome da senhora? Diva. O que aconteceu, Diva? Então, uma hérnia que estava aqui na hora da oração começou a doer tudo aqui assim. E aí depois da oração passou. Peraí. Estou sentindo mais nada. A senhora tinha dores pelo diagnóstico de uma hérnia. Isso. E depois da oração a senhora fez que teste? Aí não dói mais. Estava doendo antes. Sem apertar já estava doendo? Isso. E a dor sumiu? Sumiu, não estou sentindo Não está nada. sentindo, não? Nada. Amém, a sua fé lhe curou, graças a Deus. Karine, o que aconteceu?
Então, apareceu um caroço no meu pescoço e quando eu fui no hospital, eles fizeram uma biópsia e nessa biópsia não deu nada. Só que aí eu comecei a perder peso, senti muita tosse, começava a vomitar, eu fui me acabando. E isso foi passando um ano e eles não descobriram o que eu tinha. Febre alta toda tarde e eu perdendo peso. Cheguei a pesar 37 quilos, até que apareceu outro caroço do outro lado. E nesse caroço eles resolveram fazer outra biópsia e veio o diagnóstico. Era um câncer no sistema linfático, um linfoma. Desculpa perguntar, qual era a sua idade quando você descobriu o câncer? Eu tinha 22 anos. 22 anos, você descobriu um câncer linfático. Isso. E por ter demorado a descobrir, né, eu passei um ano, quando veio o resultado, ele já estava em estágio muito avançado. Então, assim, para os médicos, eles falaram assim, a gente vai te encaminhar para um tratamento, mas a gente lava as nossas mãos, porque não tem o que fazer. Eu estava muito debilitada mesmo, assim. Eu não tinha mais forças, eu não comia, eu vomitava. Era um vale da sombra da morte. Sim, eu sentia tantas dores no meu corpo inteiro que quando eu cheguei, né, no hospital, os ossos da minha coluna, eles estavam corroídos. Tanta dor que eu senti. Então, assim, quando eu descobri, eu tinha tumor no meu pulmão, tinha tumor no fígado, no rim, no baço. Tinha espalhado, irradiado o corpo todo. O corpo inteiro. Então, os médicos falaram assim, a gente não tem o que fazer. Deu a metástase, espalhou para tudo. Isso. Como é que você fez para sair desse vale? Aí foi quando eu comecei a fazer a corrente dos 70, né? Mesmo debilitada, você vinha? Debilitada. Eu moro lá no Grajaú e eu vim aqui toda terça, passando mal no meio do caminho, vomitando, perdendo as forças porque eu tava fraca, magra. E mesmo assim, eu persisti, continuei na luta. Eu passava mal, me internava, quando eu saía, voltava, vinha pra corrente. Você cria que não ia ser em vão? Não ia ser em vão. E eu falei assim, a última palavra quem dá é Deus. E aí, como aconteceu a cura? E aí o milagre foi vindo. Tanto é que eles me encaminharam, né, pro tratamento, porque é o procedimento. Mas no primeiro tratamento eu tive um choque séptico. Falei, pronto, agora eu vou, né? Porque assim, como eu tava muito debilitada, o meu corpo não aguentou o tratamento. Então, eles me tiraram rapidinho e foi quando eu agi a minha fé ali novamente. Eu falei, não, Deus, eu tô lutando e não vai ser em vão. A pergunta que eu faço a você hoje, Karine, como está? Não, hoje eu tô totalmente curada. Hoje eu não tomo remédio pra nada. Hoje eu não tenho nada assim. Os médicos até desacreditaram, porque quando eu cheguei lá que os meus ossos estavam corroídos e antes de eu começar o tratamento, eu fiz outro exame e já não tinha mais nada. Meus ossos estavam restaurados. O caroço tinha sumido de todos os meus órgãos e assim, comecei a comer, ganhar peso, fui ganhando vida novamente e o milagre, assim, foi nítido. Não foi uma cura da tua cabeça. Não. Os médicos atestaram isso pra você. Testaram. Mas nada. Nada, curada, graças a Deus. Parabéns por essa fé. Deus abençoe. Seu nome? Maria José. E o seu? Seu Cício. Quem vai falar? E aí? Pastor, meu irmão que mora lá em Alagoas, ele deu câncer, deu leucemia no sangue, deu câncer. A minha irmã levou ele no hospital, o médico deu 7 dias de vida para ele. 7 dias de vida, ele com câncer no Alagoas. Em Alagoas. Aí eu liguei para minha irmã, ela falou, olha, meu irmão está nas últimas. Eu falei assim, manda a foto dele, que a gente vai fazer uma campanha. Ela até recusou, passou 2 semanas para mandar. Nós colocamos aqui no altar e todo dia eu acordava de manhã e falava, Senhor, coloca passar no meu corpo, como seja ele. Eu não aceito o meu irmão, com essa dor. Botou a foto dele aqui no altar do Templo de Salomão e tocava com essa palavra no teu corpo como se fosse no dele. Ele hoje, eu liguei a semana passada, quarta-feira, ela falou, olha, ele não tem mais nada. O médico vai fazer um exame de rotina, mas ele falou que ele estava com 90 quilos, passou a pesar 53 quilos, agora passou dos 90. Passou do 90? Está comendo, está fazendo tudo. Deus reverteu, virou o jogo. Amém. Valeu a pena insistir? Sim. Está dizendo a foto dele passando aqui e hoje ele está curado. Parabéns pela sua fé. Deus abençoe. Seu nome? Kátia. E? Boa noite, Joilson. Quem vai falar? Kátia, o que Deus fez por você?
Então, eu estava com uma pedra no rim, né? Sentia muita dor, acordava de madrugada, ia para o hospital, nada resolvia. Aí eu fui no médico, ele falou assim que eu estava com uma pedra num lugar que não tinha como implodir e nem como fazer cirurgia, que eu ia ter que esperar ela sair sozinha e para eu me preparar, que quando saísse ia doer muito. E aí eu não aceitei, né? Vim para a corrente, passava o lenço. Aí um belo dia, eu subindo para a reunião, fui no banheiro do templo e expeli a pedra lá. E doeu? Nada, nem sei, só senti porque foi diferente, né? Só não peguei lá no vaso porque é banheiro público, senão, mas expeli aqui mesmo e nunca Ele mais falou senti que nada. não tinha como implodir, não tinha como tirar, e pelo tamanho, quando saísse, ia sofrer. Ia. Expeliu e acabou. Aqui no banheiro do templo mesmo, até o banheiro é sagrado. Amém. Deus abençoe. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira, às 19h30, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, alcança essa pessoa que se encontra enferma. Alcança essa pessoa que se encontra, meu Deus, enfrentando uma situação que aos olhos médicos, aos olhos clínicos, não tem solução. Talvez ela está agora, meu Pai, num leito de dor. Esse familiar está clamando em favor, meu Deus, dele que se encontra em estado vegetativo. Eu te peço, em nome de Jesus, restaura, meu Pai, restaura o sangue, os ossos, os nervos, restaura a vida desta pessoa, quebra esta maldição, livra ela deste mal. Nós te pedimos, consagra esta água e determinamos que ao beber da água ela seja livre, curada, liberta, em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora ao beber da água, beba com fé. Graças a Deus, pela fé, você está livre. E saiba de uma coisa, quando nós decidimos lutar, nós colocamos de lado o medo, a ansiedade, as preocupações e cremos que para Deus não há nada impossível. Lembrando que todos os domingos, às 10 da manhã, temos reuniões especiais, a reunião de cura e milagres. Você e sua família, os seus amigos estão convidados. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até lá.